Tá começando mais um Japariba! E aí, pessoal, o Japariba é um podcast que vai trazer histórias e experiências reais de pessoas que estão vivendo aqui no Japão. E no episódio de hoje, estamos com o Guilherme Monti, estudante de doutorado na Universidade de Hiroshima, com a bolsa do MEXT. Gui, muito obrigada pela sua presença hoje. Será que você pode se apresentar um pouco para o pessoal, por favor? Olá, tudo bem? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, compartilhando com vocês o que eu tenho passado aqui no Japão. Meu nome é Guilherme Monte, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, e eu atualmente moro em Hiroshima, onde eu estudo na Universidade de Hiroshima. Eu cheguei aqui em 2023, então vai fazer 3 anos que eu moro em Hiroshima. Então, desde que eu cheguei à mesma cidade, não um pouco fora da curva, né? Normalmente as pessoas vão para Tóquio, para Osaka, eu escolhi vir para Hiroshima. Certo. Obrigada, Gui. E, bom, hoje o tema vai ser inclusive isso, né? O que um cearense veio fazer aqui no Japão, né? Então, gostaria de perguntar para você primeiro, para entender um pouco melhor sobre você e também seu interesse no Japão, na cultura, ou até mesmo simplesmente nos estudos, né? É, Como você entrou em contato primeiro com a cultura japonesa e de onde surgiu esse interesse pelo Japão em si e estudar, morar aqui? Uhum. Essa pergunta é ótima. Muitas pessoas já me perguntaram isso, principalmente porque eu não tenho descendência, né? Não tenho ascendência, eu não sou descendente de japonês. Então, parece uma coisa muito distante para a realidade de quem não tem nenhuma conexão familiar com o Japão, né? No meu caso, o Japão apareceu para mim a partir da cultura pop. Então, foi a partir dos animes, a partir dos mangás, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso também, né? O Japão tem um soft power muito grande nesse sentido, né? Expressar a sua cultura através da produção midiática, da produção de anime e mangá, que foi o meu caso. Então, eu tinha criança, né? Quando começou a passar os primeiros animes na TV, e eu ia assistindo Pokémon, assistindo Digimon, achava incrível, achava ótimo. E aos poucos isso foi escalonando, né? Porque do anime eu entrei no mangá. E aí, o que eu sempre falo é que nos mangás tinham coisas culturais que era difícil de traduzir. E o mangá eu li em português, né? E aí, como do japonês para o português não tinha uma tradução direta para muita coisa, tinha notas de rodapé que explicavam com mais detalhe. E aí, isso me deixou cada vez mais interessado, né? Não só na cultura, como no idioma também. Daí eu comecei a estudar língua japonesa e só continuou, só cresceu essa vontade de conhecer mais e de vir. Uma hora eu ia ter que vir aqui para o Japão para experimentar isso de verdade. Uhum, certo. E deixa eu perguntar, desde quando então você estuda japonês? Eita, faz uns 15 anos? Faz um Ei, tempão. 15 anos, certo. E assim, eu acredito que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque o japonês é uma língua muito diferente do português. Tem é, tanto a fonética quanto a escrita, né? E até mesmo algumas regrinhas culturais, né? Para você, como é que foi? Porque eu sou descendente de japoneses, então a gente tem uma certa contato com a cultura, tal, e aí a gente pode até pegar umas nuancezinhas um pouco mais facilmente. Mas para você que não teve, assim, não tem família próxima e etc., como que foi isso para você, né? De entrar em contato com a língua, com a cultura, até mesmo com o Japão, né? Tipo, as coisas que você via no mangá, no anime era uma coisa, aí vindo pra cá, como é que foi? Então, nossa, para mim e para minha família, todo o meu entorno próximo parecia um outro planeta. Acho que para muita gente é meio isso, né? O Japão tem um ar meio misterioso. Quando você não tem esse contato mais próximo, quando você não conhece, como você falou desde criança, né, como coisa mais natural, parece muito longe, parece muito diferente. Então, muita gente acaba tendo essa admiração pelo Japão por causa dessas diferenças culturais, né? Então,
desde coisas simples, sei lá, como, sei lá, você entrar em casa e tirar o sapato. No Brasil a gente não tem esse costume, né? Então, quando você começa a analisar esses pequenos costumes, que para quem é japonês é uma coisa natural, então não pensa muito nisso. Mas a gente sempre que vê de fora, tenta buscar ver assim como o significado daquela ação, né? Ah, eles. Então, antes de comer, sempre fala itadakimasu. Então, o respeito que se tem pelo produto, pela comida, por quem preparou, fala Gochisousama deshita, depois de terminar de comer, como uma forma de agradecer. Então, tudo parece muito filosófico, tudo parece muito bonito, tudo parece muito diferente. E acho que justamente foi esses pontos que foram me trazendo cada vez mais para conhecer o Japão, né? Acho que para quem não é descendente, para, enfim, eu, minha família, era uma coisa assim, realmente de outro, como se fosse outro planeta, outra realidade. Uhum. Imagino, né? Acho que ainda, ainda mais, não sei, né? É que eu nunca fui pro Ceará, pra Fortaleza, mas, por exemplo, em São Paulo a gente sabe que tem muito contato, né, com a cultura japonesa e tal, né? Como que é um pouco lá no Ceará? Menina, não tem nada assim, né? Não tem... Quer dizer, bom, acho que no Brasil a gente tem a maior comunidade de japoneses, descendentes de japoneses fora do Japão, né? Então, na parte do Sudeste, no Norte, até no Sul também, tem muito japonês, mas no Nordeste não tem. Claro, né? Tem, mas é muito menor se a gente for comparar. Fortaleza não tem tanto descendente japonês assim, não é uma coisa natural, não é uma coisa natural, mas assim, as pessoas estão lá, mas a gente não vê tanto. Acho que o ponto é esse. Então acaba, justamente por isso, né, sendo parecendo muito distante. Ao mesmo tempo, quando os animes e os mangás entraram, eles chegaram com muita força em Uhum, Fortaleza, o que acabou aos poucos, né? Foram aparecendo alguns eventos de anime e em Fortaleza a gente tem um dos maiores do Brasil, apesar de não ter essa presença tão grande de descendentes japoneses e da cultura japonesa em si, pela cultura pop e pela quantidade de fãs, e são fãs muito apaixonados, a gente conseguiu fazer esse evento e que hoje é um dos maiores do país, que é, enfim, ele mudou um pouco o foco de anime para abarcar mais cultura pop, justamente porque cresceu muito, mas começou com a cultura japonesa. E é engraçado pensar nisso, né? Como que um lugar onde tem tão pouco descendente, tão pouca força, presença da cultura japonesa, consegue, né? Eu acho que é uma coisa de cearense mesmo, quando vê uma coisa assim, aí quer ir até o último, nossa, mais ou menos isso. sim. E, bom, você comentou, né, que para você, por não ter muito contato, assim, no cotidiano, parecia uma coisa de outro mundo, né? E aí, quando você chegou aqui do outro lado do mundo, como é que foi para você? Tipo, as coisas que você só via, nos mangás, no anime, ou escutava, né? Ah, Como é que foi quando você chegou aqui? para essa pergunta, eu tenho duas respostas diferentes. Por quê? A minha experiência no Japão, ela é meio que dividida, né? Eu vim uma primeira vez com a Bolsa do Ciências Sem Fronteiras em 2015 e vim de novo com a Bolsa do MEC em 2023. Então, para lugares diferentes, né? Quando eu vim em 2015 pela primeira vez, eu fui para a região de Kanto, ali, Tóquio. Eu morava em Yokohama, na verdade. Então, quando eu cheguei da primeira vez, eu estava entrando não literalmente, mas eu estava entrando no meu sonho, assim, tudo que eu via, tudo que eu imaginava estava na minha frente. Exatamente como tu falou. Uhum. Então, desde, sei lá, as comidas que eu via nos filmes do Estúdio Ghibli, aquela coisa linda, os trens do Japão, e aí você passear por Tóquio e ver a Torre de... Nossa! Realmente era estar vivendo o sonho. Pegar os trens, aquela loucura, aquela... Mas aí, tem uma segunda experiência que é quando eu vim para Hiroshima, depois de Ah, alguns anos, e é bem diferente de Tóquio, né? Principalmente porque, isso é uma coisa importante de falar, né? O Japão é muito maior do que Tóquio e do que Osaka. Claro que são as cidades mais famosas, Kyoto também, enfim, e a gente sabe muito mais delas e elas é, têm uma quantidade maior de estrangeiros, enfim. Mas o Japão é muito maior. E dentro desse meio,
Tem muito lugar que é. Aqui em japonês a gente fala inaka, né? Não que Hiroshima seja inaka, mas tem lugares que são bem diferentes. O que que é um inaka, para quem não sabe japonês? É como se fosse um interiorzão. E aí o que que você vai ver? Muito menos trem, muito menos gente, muita plantação de arroz, que é um lado do Japão que pouca gente conhece. Se foca, né, só em Tóquio. E essa foi a experiência que eu vivi em Hiroshima. E eu tô falando de Inaka mesmo, não chamando Hiroshima de Inaka, porque a Universidade de Hiroshima fica numa cidade vizinha. Não é em Hiroshima mesmo. E essa cidade vizinha é no Inaka. Enfim, a universidade é muito grande e talvez por, sei lá, desenvolvimento da universidade mesmo, eles trans- transportaram ela para essa cidade pela questão do espaço, né, desenvolvimento local também. E aí acaba que foi uma outra realidade. Quando eu cheguei aqui para a bolsa da pós-graduação, foi um choque. Vou falar a verdade, foi meio chocante de eu chegar no meu quarto, abrir assim a cortina e olhar para fora, só tinha campo de arroz. Cadê o Pikachu? Cadê aquelas coisas que eu vi no nada? É outro anime, né? Tem alguns animes É que outro ainda mostram. anime. Você estava vivendo um outro anime. Então, acho que a que a gente tem de expectativa e de realidade, às vezes, não bate, não é a mesma coisa. Só que, assim, tem pontos bons e ruins em todos os lugares, em todas as ocasiões, né? A gente só tem que tentar mudar a perspectiva. Uhum. Já que você está falando um pouco dessa parte do cotidiano, queria saber de você. Você comentou que veio uma vez anteriormente, essa é a sua segunda vez, mas você está ficando por um longo período, né? É, como foi, tipo, se acostumar no começo, sabe? Porque parece que, bom, primeira coisa, as comidas são totalmente diferentes. Como você cozinha em casa? As moedas também, né? A contagem, por exemplo, no Brasil é de R$ 1 até 100. Aqui você começa com 100, né, ienes e vai até 10.000, assim. Ó. Então, tipo, tem muita coisa que é muito diferente, né? Como foi para você se acostumar? Ou como está sendo ainda, né? Não sei. Nossa, essa pergunta dá para levar para muitas reflexões, né? Mas eu acho que a gente está sempre se acostumando, eu acho. Sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa diferente que a gente não sabe como funciona. Justamente por serem países muito diferentes e com culturas muito diferentes, a gente sempre vai estar descobrindo uma coisa nova, né? Eu acho que, da questão do dinheiro, por exemplo, para se acostumar realmente com os valores, você demora um pouco. Você, acho que quando você chega, e para quem vem como turista, tem muito essa mentalidade de converter sempre, né, o valor. Aí, nossa, isso na verdade está custando tantos reais. E aí você vê que quando você mora e você está recebendo, no meu caso, né, eu recebo a bolsa em iene, não faz sentido eu estar convertendo, porque são realidades de países diferentes, com economias diferentes, com histórias diferentes, e que, enfim, aquele produto em uma realidade tem um peso, enfim, a produção dele acaba impactando no valor, e quando você está recebendo aquela mesma moeda, acaba que não faz sentido, entendeu? E aí você tem que se acostumar com os novos valores. E no Japão, apesar de esses números, né, 10.000 ienes, o que parece muita coisa, né? Mas na verdade para a realidade do Japão, é um valor mediano. Então, como tu falou, né, a moeda vai de 100 ienes até 10.000. São valores que parecem maiores, mas que encaixando dentro do cotidiano daqui, eles fazem muito sentido. Por exemplo, uma refeição, vamos colocar assim, uma refeição é 1.000 ienes. Parece que é caríssimo, né? Quando a gente pensa Sim. assim, eita, 1.000? Mas é o valor das coisas aqui. Então, essas pequenas diferenças, no começo eu acho que é mais difícil você se acostumar, mas aí depois, com o tempo, você vai pegando e acho que tem um período de adaptação. Sobre a comida, eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito de comer japonês. E comer japonês, meu povo, comer japonês não é só sushi, não é só yakisoba. Nossa, tem tanta Como coisa, assim? Explica tanta isso. coisa. Nossa, a culinária japonesa, ela.
Começa pelos ingredientes, né? Eu acho que aqui, por exemplo, você comer natto. O que é natto? Natto é soja fermentada. Aí, soja fermentada, o que que é, né? É você passar pelo processo de decomposição da soja, né? O primeiro processo de, enfim, fermentar e meio que apodrecer a coisa. Mas não é que tá podre, não é que tá ruim. Muito pelo contrário, é um alimento muito saudável. Só que é uma coisa que a gente não pensa no Brasil, né? Pô, soja, comer soja, ainda mais fermentada, né? Mas no Japão, super natural e bem diferente, né? E é uma comida muito tradicional, assim. Você tem um negócio, né, que eles... Ah, isso foi um pouco chocante para mim também. Uma receita aqui que eu vou ensinar, tá? De comida japonesa que não é comum no Brasil e que pode soar um pouco estranho para algumas pessoas, que é o quê? Chama Tamago Kake Gohan, que é você coloca um... O Gohan é arroz, né? Então, uma tigelinha de arroz, arroz acabou... Ah, assim, você faz, acabou de sair da máquina, quentinho. Você pega um ovo cru, um ovo cru, você quebra em cima do arroz, coloca um pouquinho de shoyu e mexe. Mexe, 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 você tamago kake gohan. E aí, em cima disso, pode vir natto também. Então, imagina, né? Falar disso. E, gente, eu não sou o maior fã de natto, tá? Eu aprendi a comer. Não vou também aqui chegar dizendo, nossa, que maravilha que é natto. Não é fácil, tá? Mas eu aprendi a comer e, como eu falei, né? Com o tempo, você vai se acostumando com os novos sabores. E, lógico, isso é a parte bem diferente da culinária japonesa. Mas tem coisa aqui que eu acho que a gente leva um pouco pro Brasil, né? O sushi é uma delas, o yakisoba também. Mas, sei lá, tempurá é uma comida muito boa. Udon, em alguns lugares você vê que é um macarrão tradicional japonês. E a forma como eles fazem a comida aqui no Japão é bem suave, eu acho, a maioria dos pratos, né? Com respeito pelo sabor próprio dos ingredientes. É, acho que até a forma de temperar é bem mais suave do que o que a gente usa no Brasil. A comida brasileira também é maravilhosa. Não tenho nada a reclamar da comida brasileira, amo. Só que é diferente, né? Então, nessas diferenças, acho que a forma de cozinhar, os ingredientes e acho que isso faz com que a culinária do país seja única nesse sentido, né? E aí você realmente tem que experimentar e se acostumar. Mas tudo maravilhoso. Então, assim, comida é uma coisa que eu não consigo passar à vontade. Aqui no Japão, comida é muito boa. E eu acho que eles têm um cuidado, né? A forma como eles fazem as coisas, sabe? A forma como eles cozinham, a forma como eles servem, desde a, desde a parte de conseguir o ingrediente até a apresentação do prato no final. Mesmo um restaurante assim, super comum de, sei lá, daqui da estação que eu vou. Vem num pratinho bonitinho, num negocinho e tal. Isso sempre tem, isso é bem legal mesmo. Tem um aqui, inclusive, desculpa, tô falando demais, mas é porque é muito bom, meu povo. Eu, daqui no caminho para a estação, tem uma senhorinha japonesa, acho que ela tem uns 200 anos, não sei, mas tá trabalhando horrores. E aí, ela vende um teishoku, né? Teishoku é tipo um prato feito, não é um prato feito, mas sim, Uhum. é um, sei lá, uma refeição. Vamos chamar de refeição japonesa, né? E aí tem udon, tem um arroz, tem um peixinho, uma coisa assim. E ela prepara e coloca os pratinhos. Cara, é uma lojinha super pequena, super local. A moça deve trabalhar ela, sei lá, um trabalho familiar e por gerações, mas tudo com muito cuidado. Isso que eu acho muito massa. Que é parte da experiência da comida, né? Uhum. Da culinária. Sabe, eu tenho uma prima que falava que a melhor comida é quando tem um toque de mão de velho. Acho que às vezes eu sinto que no Japão é bastante assim, sabe? Tem lugares que quando eu vou comer, eu quero ir num lugar que você olha e fala assim, caraca, é um senhorzinho, uma senhorinha tocando esse negócio. O negócio vai ser bom. Aí é quando eu Pronto. escolho. Pois é a dona menina aqui do caminho para a estação. Ela, te juro, ela deve ter uns 200 anos no couro, mas ela tá fazendo, tá trabalhando. E muito boa, e barata, tá? Comida Sim, boa, barata. Bem, nossa, não tem tudo, defeitos. tudo de bom. Perfeitinho. Ô Gui, mas aí eu quero um, trazer polêmicas aqui. Manda. Porque essa forma que você tá falando assim,
Parece que o Japão é, tipo assim, um lugar perfeito, assim. Tipo assim, quando alguém. Não sei o que aconteceu, mas recentemente parece que todos os influencers estão escolhendo o Japão como destino turístico. Assim, óbvio que recentemente, né, o de turismo foi facilitado para os brasileiros, então a gente não necessita visto para 3 meses de estadia no Japão. Tem essa questão também. E aí, a gente vê, tá cheio de boom de vídeos e fotos dos influencers comendo, fazendo isso, fazendo aquilo. E, assim, realmente parece que o Japão é um negócio perfeito. Mas você que tá aqui vivendo um dia atrás do outro, como é? Eita, é, eu acho que para quem vem passar poucos dias, tem mais é que viver o sonho mesmo e de imaginar que o Japão é perfeito e tudo. Mas para a gente que mora, não é bem assim, né? A gente enfrenta uma série de desafios aí diariamente. E aí, sei lá, vamos lá. Eu tô puxando um pouco a partir do que eu falei sobre a comida, né? Como você prepara os pratos e que isso é uma coisa muito legal. Ao mesmo tempo, esse fazer as coisas tão metódico acaba que leva para um problema em outras áreas. Estou querendo dizer com isso. Tem uma coisa de burocracia japonesa que eu acho bem complicado. Eu sinto que os japoneses são muito engessados em uma forma de fazer as coisas. Então, se você sai um pouco do script, não, não faz, não tem o que fazer, não... E mesmo que a resposta esteja ali na cara, mas como aquilo está um pouco fora do que eles estão acostumados a fazer, não tem o que fazer. E eu nem chego a chamar isso de jeitinho brasileiro que a gente, né, resolve as coisas. O que, lógico, tem coisa boa e tem coisa ruim também. Mas no Japão, mesmo que seja uma resposta clara, eles não fazem. Então, por exemplo, um exemplo prático aqui. Nossa, mas é um exemplo de uma coisa que eu poderia contar uma grande história, mas eu cheguei a ir para o hospital uma vez, e aí tem a conta do hospital, né? E eu, como sou estudante, eu tenho seguro da universidade, seguro de saúde. Então, caso tenha algum acidente no trajeto entre minha casa e a universidade, que foi o caso, né? Aí eles cobrem os valores. Enfim, tô bem, Uhum. tá? Tô contando essa história, assim, não tem nada de... Mas é porque eu fui no hospital e voltei. Aí tem uma série de documentos, enfim, isso é no Brasil também, tá? Série de documentos que você tem que mandar pro seguro, nananã. Só que eles queriam receber um documento, e aí eu cara, foi muito chocante para mim essa coisa desse documento específico. Era um papel lá deles do seguro e eu queria entregar para eles em mãos, né? Sei lá, vou mandar aqui para vocês, eu entregar aqui e tal. Aí, não, mas a gente não recebe em mãos. Aí tudo bem, não tem problema. Posso escanear, mandar por e-mail, Uhum. eu mando sem problema. Aí, não, mas a gente também não recebe e-mail. Gente, como é que eu vou mandar? Não, é porque esse documento, ele tem que ser mandado por essa via aqui. Aí eu que via? A moça falou, você tem que mandar por fax. Fax. Tem gente Aí que eu, aqui, será que não sabe o que que é fax? "Pô, pode ser, né? O fax, não sei nem como é que eu explico o que é o fax. Mas o fax, ele é uma comunicação pelo telefone de um lugar para o outro, mas que ele passa não só a voz, mas passa a imagem, né? E aí então você, tipo, é como se você escaneasse um negócio, você batesse uma foto onde você tá, e a pessoa, pela linha do telefone, vai receber, vai imprimir essa foto lá, essa imagem, né? Aí a moça queria que eu fizesse. Era uma tecnologia muito revolucionária, que foi ótima, há 40 anos atrás, sabe? 50 anos atrás, sei lá. E que hoje no Japão ainda se usa, e a moça não queria receber meu documento se não fosse pelo fax. Aí eu, mais moça, eu te mando por e-mail. Tipo, é a mesma coisa, você vai receber no seu computadorzinho, você imprime se você quiser. Não, não pode. Então, assim, quando sai um pouco do script deles, eu acho que são muito engessados nesse sentido. E isso para várias coisas do dia a dia. Como a gente mora aqui, a gente tem que resolver não só coisa de saúde, né? Mas, por exemplo, aluguel de casa. E isso do aluguel também já posso puxar aí mais 2 horas de conversa, porque não é fácil. Principalmente, agora eu vou puxar um outro tópico, não só a burocracia, mas acho que a questão de lidar com estrangeiros. Uhum. Isso é uma grande polêmica, tá? Porque o que
quem vem visitar o Japão como turista vai ver no primeiro momento, é toda uma polidez, uma educação que é muito legal. Só que acaba que, na verdade, isso, depois de um certo ponto, é uma barreira, não só uma educação, uma assim, estou te tratando bem, nananã, lógico, mas acaba criando uma barreira. E essa barreira é desde o atendimento ao estrangeiro, no meu caso, né? Vou alugar um apartamento. Esse lidar com o estrangeiro é mais difícil. Então, por Uhum, exemplo, no caso do apartamento, né? Eu estava interessado nesse apartamento, nesse. Aí, eles têm que ligar para o dono do apartamento para saber se o dono do apartamento permite que estrangeiros morem lá. E tem gente que uhum, fala que não, não pode. Por quê? Porque é estrangeiro. E não pode, e o pessoal da imobiliária não insiste. É tipo assim, tá bom, é uma uhum, regra, o dono não quer que more, então não mora. Então, né, qual que é a relação disso, de você ser educado, de você ser polido com até essa barreira que eu falei, né? É porque uhum, é meio que se você, como se você tratasse com muita diferença. Então, sabendo que eles não têm esse jogo de cintura de não saber levar um pouco quando a coisa sai do script, o estrangeiro, ele é fora do script o tempo todo. Então, como é que você lida com isso, né? Se você tem lá o seu script de atendimento, seja japonês, seja estrangeiro, você está fazendo o script. Mas quando vem de lá para cá, aí acabou-se. Acabou-se que o japonês não vai saber o que dizer, não vai saber o que fazer. E eles não. O que eu sinto morando aqui é que não é todo mundo, tá? Mas muitas pessoas não se dão trabalho de uhum, entender o estrangeiro, de atender o estrangeiro. Claro que tem, né? Muitas pessoas que não fazem diferença, que tá tranquilo, mas eu acho que culturalmente é uma questão dentro do Japão. Esse contato com o que é de fora, né? E aí acaba que o que eu vejo é que não só japonês, mas pessoas também que vêm de fora para cá acabam dizendo, tem que ser assim mesmo, se proteger a cultura japonesa a todo custo. Mas vocês também são imigrantes, sabe? Fico pensando assim. Mas, sabe, um pouco de flexibilidade não faz mal. sim. Enfim, então são esses pequenos problemas do dia a dia que quem vem para turistar, para curtir, não vai experimentar e acho que não precisa também. Uhum, sim. Faz sentido, sim. Sabe, enquanto você falava, eu também tava pensando, né? Você veio pra cá, duas vezes e essa vez tá ficando. Quantos anos já faz que você tá aqui no Japão, Gui? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Uhum. Uhum, Então, como é diferente, né? E como a gente se dispõe de mais energia pelo fato de estar em outro país, né? Porque quando a gente está no Brasil, a gente fala a língua, a gente entende as coisas como são feitas. E pelo fato da gente ser brasileiro no Brasil, né? A gente não passa essas coisas assim que você comentou agora, né? Então, esse imigrar, né, traz muitas questões juntas, assim, né? Então, acho que o- simplesmente de estar vivendo no país, às vezes já traz uns certos estresses, assim, né? uhum. Uhum. Demais. Mui- Muito interessante de pensar nesse lado também, porque às vezes são coisas que a gente acaba não pensando e muito menos compartilhando com as outras pessoas, assim, né? Porque, por exemplo, a gente vai compartilhar o que a gente está vivendo, a gente não compartilha muito esses pensamentos que vêm do nada, assim, né? Ou, E nem vai nossa, colocar no Instagram assim, o cara aqui da imobiliária tá ligando pro dono e ele disse não, ó, kkk. A gente mostra assim, a foto do prato de comida bonito, vai passear, mostra a foto do lugar bonito. É difícil a gente mostrar, né, tudo, absolutamente tudo. Mas eu acho que nisso que tu tá falando, tem um ponto muito importante que é o idioma. Eu acho que em qualquer país que hum, seja, tá? Quando você imigra, né, o uhum, idioma é uma questão talvez principal. uhum, Porque
dentro de tudo isso que eu falei, né, de diferenças culturais e tudo, o idioma é uma parte da cultura e está intrinsecamente vinculado lá. Então, a forma de se expressar, as palavras que Uhum. se usa, é, é como se fosse, sei lá, tanto é que quando eu falo japonês, eu meio que me sinto uma outra versão de mim. Não sei se tu entende, é até, né? Uhum, Tipo, quando eu tô falando em português, as palavras que vêm, as expressões que vêm, o jeito que eu me expresso é bem diferente da forma como eu falo em japonês. Em japonês, e principalmente dependendo de com quem eu tô falando, né? uhum, Coisa bem mais polida, bem, enfim, as palavras, a gente não tem o mesmo vocabulário para expressar as mesmas coisas, a forma de falar, às vezes, uma mesma coisa é diferente. E tem coisas, isso vai puxar um pouco do que eu falei lá na frente, que não dá para traduzir, uhum, uhum. como o itadakimasu, né? Não, não, como é que eu vou traduzir isso para português? Em português a gente não fala assim um bom proveito, é bem mais do que isso, né? E Sim. o japonês tem isso numa palavra só, que isso tudo que eu falei, né? De você agradecer pela comida, e de você. Todo esse sentimento está dentro de uma palavra só. Em português é diferente, né? E eu acho que isso do idioma passa por todas essas questões. Então, pelo fato de eu ser estrangeiro, tem muitas coisas que vão ser mais difíceis, né? Então, voltando, por exemplo, do apartamento. Eu consegui alugar esse apartamento porque eu sei falar japonês, porque era Uhum, um dos requisitos que eles tinham no contrato, né? A pessoa tem que falar japonês. E por que isso, né? Qual que é a diferença que faz? Eu vou morar aqui, não vou conversar com nenhum japonês. Mas vai. A gente está em contato o tempo todo com a agência da imobiliária, está em contato com o pessoal da companhia de água, de luz, de internet, o dono, enfim, se tem algum problema no apartamento, você vai ter que falar com o dono. Então, tem toda uma troca, principalmente no começo, né? Acho que no começo a gente tem essa troca muito frequente. E como que você vai explicar que, sei lá, a torneira tá pingando, a cortina, o negócio aqui da janela tá emperrado, sabe? Então, são pequenas coisas assim que eu acho que pelo fato, de novo, né, de o japonês ser um pouquinho mais engessado no trato, a gente tem que meio que dar essa facilitada para eles. E a questão do idioma ainda tem uma outra perspectiva nisso, né, que é para o japonês que está morando aqui e vivendo a vida dele, ele não necessariamente tem que falar nenhum outro idioma que não japonês. Então, nesse uhum, sentido, realmente, né? Se a gente consegue falar o idioma, a gente se comunica muito melhor, porque se está no Japão, se fala japonês. E isso para morar, né? Porque para visitar, quem visita vai nos lugares mais famosos, tem atendimento ao turista, a galera fala inglês, quem sabe até um português aí, sei lá, mas uhum. no dia a dia é japonês. Sim. E eu acho que, né, você falar o idioma, ele te faz acessar oportunidades e lugares e pessoas e conexões e, enfim, coisas que sem o idioma você não conseguiria. Uhum. De verdade. Não é nem que vai ser mais difícil, é que não chega. Sim. Cara, isso faz muito sentido pra mim, porque eu sou do estado de São Paulo, mas eu sou do interior de São Paulo. E assim, eu tô no estado de São Paulo, mas eu acho que eu nunca, acho que eu vi uma pessoa que era tipo estrangeira assim, um mexicano que veio fazer um intercâmbio assim na minha escola, mas tipo, a única pessoa que eu me lembro assim na vida de ter me comunicado que é uma pessoa estrangeira na minha cidade, né? E isso, como a gente às vezes vai em outros países, assim, eu só vim pro Japão, mas não posso dizer muito. Mas a nossa a perspectiva acaba mudando, né? De tipo, a gente querer ter mais fácil acesso às coisas também, né? Mas que às vezes no nosso cotidiano mesmo já não tinha, sabe? E isso é É, uma coisa que também percebi bastante vindo pra cá, né? De como eu preferia, assim, obviamente, eu não falo fluentemente japonês, então para mim seria mais fácil me comunicar em inglês, apesar de eu também não ser a melhor em inglês, mas seria uma forma de eu também poder me
localizar, navegar pelo país, assim, né? E isso era muito difícil. Eu ficava, nossa, mas como assim ninguém fala japonês? Oh, desculpa, ninguém fala inglês? Mas aí É, depois, de um tempo, né, eu fui refletindo um pouco da minha própria realidade, né? E realmente, tipo, muitas poucas pessoas falam inglês no cotidiano, por exemplo, na minha cidade, sabe? Então tem um pouco disso também que eu pensei. E outra coisa, Gui, até queria te perguntar. É, a gente tem falado bastante agora de como é seu cotidiano e tal, e você comentou, né, que você está estudando na universidade e tal. E aí, de começo, pelo que eu entendi, a sua aproximação com a cultura veio através da cultura pop, né, dos mangás, animes. Mas para, de fato, vir para o Japão, você comentou que teve duas bolsas de estudos que te oportunizaram isso, né? Eu queria também entender um pouco como foi isso, assim, o que que você estuda na real, assim, né? Se você puder falar um pouco disso também, se, tipo, desde criança, já que você já estudava em japonês e tal, você já pensava em vir para o Japão, tipo, se você escolheu a sua carreira já pensando nisso, sei lá, o que você está pesquisando agora no doutorado, já tinha relação com o Japão? Se você puder também comentar um pouco disso, por favor. eu, eu sempre quis vir. A partir do momento que eu me vi interessado na cultura japonesa e no idioma, eu falei, nossa, tem que ir, vou ter que dar um jeito. Mas, como eu falei, para quem vem de Fortaleza, não é, assim, galera, não é uma viagem barata, não é uma coisa assim que você vai passar o fim de semana em Tóquio, vamos lá. Sabe, é tudo um planejamento. E eu acho que o que eu queria viver como experiência não era, cheguei, visitei, vou embora. Não, eu queria esse pacote maior. Eu não queria só chegar, ver o Pikachu e ir embora, entendeu? Então, os meus planos era de passar um tempo longo. Queria mesmo passar um tempo longo. E da primeira vez que eu vi, era uma bolsa de um ano Uhum, do governo brasileiro. Na época, a presidenta era a Dilma. E aí tinha esse programa chamado Ciência Sem Fronteiras, que dava bolsas de intercâmbio para estudantes brasileiros, assim, acho que tinha de graduação, de pós, também nem lembro. Mas o meu foi de graduação. Então, quando eu estava fazendo minha graduação, logo no começo, acho que foi no meu segundo ano de faculdade, eu vim para cá, foi porque eu queria de qualquer jeito vir. Aí eu vi a oportunidade da bolsa, falei, nossa, eu vou, é para mim essa bolsa. Quando eu vi que tinha lá Japão, a maioria da galera ia assim para Irlanda, Estados ai, Unidos. E eu tava nem aí para Irlanda, para os Estados Unidos. Não. Quando eu vi que tinha Japão na chamada, não, eu vou tentar. uhum, E eu passei um ano, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Então, essa primeira bolsa eu vim para estudar na Universidade Keio por um ano estudando arquitetura. Então, eu participei de um laboratório, tinha algumas disciplinas, né? Disciplina de projeto, disciplina de arquitetura sustentável, mas acho que o ponto que eu mais me interessei dessa primeira oportunidade, o que mais, não que me interessei, mas que me pegou assim, foi a experiência dentro do laboratório de universidade japonesa. O que que é esse laboratório, né? É um lugar que tem um professor responsável por alguns alunos e dentro daquele, daquele espaço, todo mundo tem meio que um tema parecido, um interesse comum, assim, né? E aí o professor é especialista naquela área, naquele assunto, e os alunos estão pesquisando, estudando coisas relacionadas. E era uma vivência que a gente, não sei se tem no Brasil uma coisa parecida, né? Pelo menos na UFC não tinha. Mais ou menos, se a gente for considerar o PET, né? O Programa de Educação Tutorial da hum, UFC, tinha um pouco, acho que era um pouco relacionável, mas o que que é o laboratório daqui? As pessoas vão todos os dias para o laboratório e lá é o lugar onde elas vão trabalhar, seja nas coisas do laboratório, nos projetos que o próprio laboratório tem, né? Todos os laboratórios têm atividades próprias, ou nos seus próprios projetos, nas aulas. E é uma convivência, acaba que vira ali o meio que seu grupinho. Aquelas pessoas daquele laboratório, né? Você acaba convivendo todos os dias, você vai comer junto. Acho que isso também vai depender de laboratório para laboratório, mas no geral, você tem uma convivência próxima com os membros ali do laboratório.
E depois que eu voltei dessa primeira experiência, eu fiquei com isso na cabeça. Caramba, que legal. Quero experimentar isso mais uma vez, né? Então, voltei para o Brasil, terminei minha graduação em arquitetura e urbanismo, trabalhei por alguns anos, aí entrou a Covid, foi bem nesse período da Covid, na verdade, que eu estava trabalhando. E aí, como eu tinha terminado a graduação, eu falei, nossa, eu vou tentar a bolsa de pós. Aí, essa bolsa de pós é uma bolsa agora do governo japonês, não é mais do governo brasileiro, que o governo japonês, através do Ministério da Educação, que é, na verdade, não é? Ministério da Educação, Esporte, Ciência, um monte de coisa. E ele oferece bolsa de estudo para estudantes do mundo inteiro, não só do Brasil, tá? Mas é uma bolsa bem grande, bem famosa, enfim. E tem para desde graduação, pós-graduação, para estudante, para, sei lá, treinamento de professores, para língua e cultura japonesa, todos a partir do mesmo ministério, nessa mesma bolsa. E eu queria fazer pós-graduação, daí eu me inscrevi. E a pós-graduação, o que que é? Mestrado, doutorado, né? Essa parte. Que é mais longo do que o que eu tinha de experiência no meu um ano como aluno intercambista. E aí, quando eu era intercambista, na verdade, eu não era aluno regular. Eu era aluno intercambista, né? Então, O que na significa universidade que eu isso? estava, Qual é a diferença, aluno regular? é que, tipo, tinha algumas coisas que eu não tinha acesso, algumas disciplinas que eu não podia fazer. E, no final das contas, eu não ia ter, sei lá, o diploma daquela universidade, entendeu? Hum, Era meio que aquela experiência ia adicionar, enfim, no meu currículo e na minha graduação do Brasil. Mas quando eu vi na pós-graduação, aí eu tive que fazer, primeiro, todo o processo seletivo a partir do consulado, no meu caso, que sou do Ceará, né, lá em Recife. Então, no consulado de Recife, tem uma série de documentos, provas, entrevistas. Depois que você é aprovado e vem para o Japão, aí você tem que fazer o processo seletivo da universidade para você entrar, e aí sim você é um aluno regular, você, né, teve o processo seletivo da universidade, você entra, você é um aluno de mestrado, e aí, depois de passar por tudo isso, eu entrei mais uma vez no laboratório, que é o mesmo que eu estou até hoje, que eu fiz o meu mestrado, terminei, e, enfim, estou fazendo doutorado lá, no mesmo lugar. E isso foi, na verdade, um dos motivos pelo qual eu escolhi Hiroshima. Não sei, não estava meio na pergunta, mas já vou colocando aí, né? aham, é Porque verdade. eu escolhi vir para Hiroshima, primeiro porque eu queria vir para o Japão de qualquer forma. Então, pesquisei universidades em Tóquio, em Osaka, mas eu pesquisei no Japão inteiro. Então, saí procurando arquitetura a minha área dentro da arquitetura é planejamento urbano, que é uma parte mais nichada, né? Uma coisa mais específica. E aí eu vi alguns professores, né? Falei com alguns me deram um belo bolo, alguns disseram, ah, vou me aposentar, sinto muito, não posso lhe orientar e tal. E eu encontrei esse professor aqui na Universidade de Hiroshima, que tinha uma pesquisa muito próxima com o que eu estava pesquisando. Não estava pesquisando, mas que eu tinha interesse Uhum, e uma abordagem que era muito interessante. Por quê, né? Porque é uma coisa muito prática, eu acho, o laboratório do professor daqui da Universidade de Hiroshima, né? Então, ele tem contato com as universidades, com as prefeituras das cidades, ele tem com empresas também que fazem, de fato, o desenvolvimento urbano de lugares reais, assim. Então, a gente tem legal. workshops, a gente tem apresentações, e a gente realmente participa. Então, uma experiência muito interessante que eu tive dentro desse laboratório foi de participar de um workshop conjunto da Prefeitura de Hiroshima com o Banco Mundial, que trouxe urbanistas cara, vários lugares do mundo que estavam fazendo esse curso financiado pelo Banco Mundial e vieram para Hiroshima para estudar como que foi o planejamento urbano daqui e essa reestruturação Hum, depois da guerra. Então, como que Hiroshima se reorganizou e por que que é um exemplo interessante. Então, sabe, esse uhum, tipo de coisa, de prática mesmo, de realidade, é muito interessante. uhum. E aí, enfim, o fato de eu estar em Hiroshima tem muito a ver com esse laboratório específico, com esse professor. Eu não sei se eu respondi tudo que tu perguntou, mas dei Foi, uma. foi até além, foi ótimo. E sabe, eu queria te perguntar uma última coisa, assim, para a gente ir fechando aqui.
A gente está falando muito sobre você, né? Assim, o Gui brasileiro, fortalezense, né? E aí, nesse caso, tipo, você agora morando ou e estudando aqui, tudo que você aprendeu no Brasil, na sua faculdade, o fato de você ser brasileiro, você acha que isso faz alguma diferença ou fez alguma diferença para ter entrado na faculdade, sabe, nos seus contatos no laboratório agora? O fato de eu ser brasileiro, Uhum. Ou o seu background, assim, como brasileiro, sabe? De ter estudado na faculdade que você estudou, se você traz, tipo, contribuições ou visões um pouco diferentes dos japoneses, no é, laboratório em si. E é o próprio jeito, né? Que a gente fala que os brasileiros são um pouco mais, assim, descontraído, assim, né? Um pouco mais loose, assim, né? É, e que você acha que teve alguma coisa assim? vamos lá. Com relação ao meu background dentro da universidade, eu acho que o que- primeiro, né, para eu passar na prova de seleção da universidade daqui, eu tive que estudar muita coisa além do que eu tinha estudado na graduação do Brasil, tá? Hum, E a graduação do Brasil é excelente. Só que é diferente porque aqui no Japão a arquitetura está muito vinculada à engenharia civil, principalmente, hum, né? Então, o que a gente vê? A gente estuda estruturas no Brasil, a gente tem todo esse conhecimento, mas aqui eles vão para uma parte muito mais de cálculo, muito mais de, sabe, ali no detalhe. E são coisas que eu não tinha estudado no Brasil. Então, nesse ponto, eu tive que reestudar, né? Tive que meio que correr atrás. Mas, por outro lado, a minha experiência no Brasil acaba, acho que, agregando muito no, sei lá, na perspectiva que eles têm de mundo daqui também, né? uhum, Um pouco modéstia à parte, mas sei lá, a partir das nossas experiências de vida, a gente vai contando coisas que para eles não passa pela cabeça, né? uhum, Então, tipo assim, tem projetos de urbanização que eles querem meio que trazer que a cidade seja mais viva, que a cidade seja mais agradável, mais atrativa. E a gente no Brasil tá lutando por saneamento básico, sabe? Então, uhum. são coisas que na cabeça deles não é uma questão, não passa assim, né? Sim. Então, quando eu cheguei, o meu professor ele pediu para eu explicar o que eu fiz na minha graduação no Brasil, né? E aí eu trouxe toda a história, não toda a história do Brasil, mas sim, todo, sabe, um panorama do que é o Brasil e por que que eu fiz o que eu fiz no Brasil, né? Porque, na verdade, o meu plano inicial era estudar habitação social. E no Brasil a gente tem todo o contexto de habitação social que é bem diferente do Japão, né? E aí de falar de sociedade, de falar de desigualdade, de falar de, sabe, que são coisas que no Japão não se fala. Então, nesse sentido, né, eu acho que meu background ajuda nisso. E acho que o fato de eu ser brasileiro na universidade, você vai encontrar pessoas mais abertas do que no meio da rua. Assim, os japoneses são muito educados, tá, gente? Eu gosto muito disso neles. Eles são muito. São ótimos, de verdade. Mas eu acho que tem sempre essa barreira, né? E acho que mesmo de japonês para japonês também, eles são muito Uhum, fechados. Mas na universidade você vê pessoas mais abertas que não só ali, não vão ser só educadas com você, mas vão estar interessadas na sua história, vão querer te ouvir, e aí a gente vai criar relações mais próximas. E uhum, eu acho que ser brasileiro ajuda muito nesse trato. Sabe, porque o japonês, que ele é muito assim, sabe? Ah, não sei se eu pergunto, não sei se eu falo, nananã. Aí de brasileiro a gente chega, fala, enfim, se mete lá e é assim, né? Eu falo japonês, mas eu não vou dizer que me sinto confortável assim para sair conversando, sabe, como eu tô falando aqui contigo. Então, eu tenho muitas inseguranças com o japonês que eu falo, tem assuntos que eu não consigo entrar, enfim, e tudo bem, mas a gente fala, a gente erra, e a gente meio que vai se entendendo, sabe, nisso, e pelo fato de eles serem mais abertos, e por eu ser, enfim, acaba sendo uma presença diferente, sabe, esse encontro eu acho que produz muita coisa. É muito uhum, interessante. Acho que eles aprendem muito e eu aprendo muito também. E nossa, é uma coisa que eu
Acho que eu fico feliz de todo dia de estar vivendo meu sonho, porque, cara, todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias. Seja Uhum, passando por burocracia, seja comendo um negócio novo que eu nunca vi na vida, seja essas coisas da universidade, aprendendo com os japoneses e com a cultura japonesa, que eu sou apaixonado desde o começo lá. Então, eu acho que, né, é uma experiência que te transforma, é muito difícil, é muito desafiador, mas te transforma muito, assim. Todos os dias, a gente está aprendendo sempre. sim. Ai, que lindo. Achei ótimo escutar isso vinda de você. Ai, e agora sim, para a gente fechar com chave de ouro aqui no Japariba a gente tem o lema de que o Japão é possível. E você comentou que você está vivendo seu sonho agora. E aí, pode ser que alguém, um fortalezense, esteja escutando aqui, também tenha um sonho de vir para o Japão, ou alguém, sei lá, em Araçatuba, que é a minha cidade, esteja escutando. E aí, queria que você pudesse trazer algumas palavras para eles, tipo assim, que você acha, é, umas palavras de conforto e de motivação. Tá. Gente, dá certo. Eu quero dizer que, sério, vai rolar. Vai rolar. É, pode, para quem é de Fortaleza e não um descendente como eu, pode parecer muito distante. Mas tá ali. É possível, real. Só que eu acho que tem toda uma preparação que você pode fazer, você pode esforçar, enfim. Aprender japonês é uma delas, é uma coisa que, se você tem interesse pelo Japão, independente do que seja, se é japonês, só vai te trazer benefício para essas coisas. Eu acho que é uma das preparações, talvez seja a primeira. E depois de você entender o que que você pretende, né? Qual que é o seu objetivo? O que que você, como que você vê e a partir disso se organizar. Por exemplo, eu queria estudar, então busquei formas de vir com esse objetivo, que são bolsas de estudo, enfim, Uhum. procurei. E assim, não foi fácil, não é fácil, mas é possível. E dentro dessa loucura de coisas boas e ruins, eu estou muito feliz. E, né, eu acho que é uma experiência que também pode fazer pessoas muito felizes também, dependendo de como é cada realidade, né? Cada indivíduo, assim. Mas o que eu quero deixar de mensagem é que dá certo, tá? Busquem conhecimento, vão atrás, que dá certo. Sim, muito bom, porque acho que é isso. O importante é a gente estar atento às É, oportunidades, né? Assim, muitas coisas são possíveis, mas também vai da gente estar atento a isso e se agarrar quando aparecer pra gente, né? E, bom, a gente chegou no final do nosso primeiro episódio do Japariba Podcast com esse ilustre convidado, Guilherme Montes. Gui, muito obrigada pela sua presença hoje, por compartilhar tanta coisa legal do seu cotidiano e também os desafios também que você vive aqui no Japão, sendo um brasileiro, um cearense, né, um fortalezense aqui. E vivendo em Hiroshima, compartilhando um pouco como que é Hiroshima, né? Acho que não é sempre que a gente escuta como é viver ali, é mais, né, sobre Tóquio, etc. Então foi bem legal ter escutado você hoje, poder conversar com você. E ficamos então por aqui. Muito obrigada a vocês que escutaram nosso podcast até o final. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Muito obrigado.